Olá, meus amores, eu sou Carla Viola, uma psicanalista sistêmica, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o último traço de caráter, que é o traço rígido. Para você que não assistiu ainda todos os vídeos que eu falei sobre o traço de caráter esquizoide, sobre o oral, sobre um psicopata e o masoquista, vai lá no canal, assista a cada um. É importante você conhecer sobre esses traços, porque é um modo de você se autoconhecer. Porque todos nós temos os 5 traços de caráter. E todas as vezes que a gente pode se autoconhecer, nós passamos a saber sobre as nossas dificuldades, quais são as emoções que nos capturam, quais são os problemas que nós vivenciamos no dia a dia, que às vezes nós não temos consciência de como resolvê-los, como nós podemos buscar recursos nessas dificuldades. Porque a vida, gente, tem sempre uma dificuldade aonde nós temos que olhar para ela com consciência e enfrentá-la de um modo que ela não torne a nossa vida bloqueada, que a gente pare de resistir os conflitos, que a gente passe a olhar para as coisas com mais resiliência, flexibilidade, sem querer controlar muitas coisas, sem querer salvar a vida do outro. São vários detalhes que nos capturam, por isso que é importante a gente passar a se autoconhecer. Porque todas as vezes que você passa a se conhecer melhor, você dá um passo adiante, em vez de ficar andando no dia a dia, olhando pelo retrovisor, como se fosse olhando para o passado, como se você estivesse buscando formas de corrigir aquilo que você não deu conta, aquilo que você sente culpa ou aquilo que você se autocritica. Todas as vezes que você faz isso, você deixa de olhar para frente e vivenciar novas experiências, de aprender com tudo isso de forma amorosa, de uma forma que você possa perceber como você pode mudar não só os seus pensamentos, como também suas emoções e seus comportamentos. É tudo uma sequência, gente. Não tem como você mudar seus pensamentos se você não começar a observar como você atua no seu dia a dia. É muito importante ter claro os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Só assim nós podemos unir todos esses 3 fatores e desenvolver um ser melhor, sermos a nossa melhor versão. Não adianta só pensar positivo, mas ao mesmo tempo ter emoções que se auto-sabotam, isso não vai adiantar. É importante se autoconhecer e avaliar não só o seu comportamento, mas o comportamento daquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque através do outro, você pode se autoconhecer. O outro é como um espelho que te mostra as suas dificuldades e mostra também as suas potencialidades. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o traço de caráter rígido, que é a última fase da criança, aonde o processo de milenização, que é o processo de construção do sistema nervoso, se finaliza, que é a parte da sexualidade. É a hora que a criança começa a descobrir outras formas de prazeres, aquela criança que às vezes começa a tocar nas genitais, começa a perceber que a vida ela é feita de pares e que ela naquele momento ela começa a perceber que ela está sozinha e como ela pode fazer para construir esse par. Porque qual que é a primeira referência do par para a criança? São os pais, não é mesmo? Ela começa a perceber que todo mundo vive em par. O vovô vive com a vovó, o papai vive com a mamãe, não é? O titio com a titia. E aí ela começa a perceber que ela está sozinha. Ah, então se o papai tem a mamãe, mas o papai diz para mim que eu sou a princesinha dele, que eu sou o amor da vida dele. Isso acontece também com a mamãe, tá? Às vezes acontece até mais com a mamãe com o filhinho, né? Quando a mãe tem aquela coisa, ai, você é tudo para mim, você é a minha vida, eu morro sem você, você é o meu príncipe, você é a minha princesinha. Quando a criança escuta isso, ela começa a perceber que, poxa, eu sou o amor da vida deles,
mas na hora de dormir eu tô sempre sozinha, na hora que eles vão sair, eles saem sozinhos e não me leva. Então, que tipo de amor é esse? É um amor aonde eu vou ter sempre que ter uma triangulação, né? É lógico que a criança não faz essa linguagem do quadro que ela está vivenciando. Eu estou aqui te mostrando para você entender, né, que ela começa a perceber que um amor tem que ter sempre um outro, né, por trás. Porque se o papai diz que eu sou o amor da vida dele, mas ao mesmo tempo ele vai dormir com a mamãe e eu fico aqui sozinha, então, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. O grande problema é que quando a criança começa a construir, né, esse triângulo na vida dela, ela começa a perceber que ela nunca pode amar e se entregar. E é aí que torna o traço de caráter rígido. Aí o que ela vai fazer? Ela vai viver uma competição. Bom, então, para mim ficar com o papai, eu tenho que ser perfeitinha, eu tenho que ser a melhor. Aí o corpo dela começa a desenvolver para um lado da sexualidade, aonde ela fica aquela mulherzinha perfeita, a criancinha perfeita, que tem o corpinho perfeito, que tudo que faz é perfeito. Ela vai buscar a perfeição para que ela possa ser a primeira escolha. E isso não é só quando criança, não, gente. Isso aí também se desenvolve no adulto. Sabe aquela criança que vai se desenvolver melhor no balé? Ela vai ser o corpinho perfeito, a bailarina perfeita. Eu vou te dar dois exemplos clássicos de um casal rígido. Os dois têm o traço de caráter rígido e psicopata também, que é a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Né? Sabe aquela assim, aquela mulherzinha perfeita, com traços, todo perfeito, aquela boquinha perfeita, um rosto mais ovalado, aquele corpo todo formadinho, bumbum, cinturinha, perninha toda, mesmo que não faça ginástica todos os dias, mas ela tem aquele corpo formadinho, né? Por quê? Porque ela precisa ser um destaque. E o grande problema, às vezes, do rígido é que isso passa a ser uma coisa tão natural que às vezes os homens podem confundir. Porque o traço de caráter rígido geralmente é aquele muito solícito, que está sempre ali agradando, né? Está sempre buscando entender a necessidade das pessoas. E às vezes os homens podem achar que isso às vezes é um convite para a sexualidade, né? Pode confundir essa forma da rígida atuar no seu dia a dia, por ser uma mulher muito sensual. Isso acontece também para o homem, né? Acaba se tornando aquele Dom Juan, né? Aquele homem galanteador, aquele homem mais sedutor, porque já tem essa energia no seu corpo. E tem um problema que o rígido enfrenta, porque ele não sabe dar o seu coração. Ele não confia porque ele tem medo da traição. Como lá na infância ele se sentiu traído pelo papai e pela mamãe, ele vai ter muita dificuldade de amar uma pessoa, se entregar 100%. Isso vai acontecer em tudo. Ou ele no trabalho, ele é um workaholic, ele chega até a estafa, né, o burnout, ele tudo dele é muito rígido, né? Ele vai até o extremo para chegar à perfeição. E ele pode também, se ele estiver na dor, desistir, né? Ele pode ter problemas financeiros, ele pode perder tudo aquilo que ele fez por achar que não é merecedor, por sentir que não é bom o suficiente. Então, existem sempre lados diferentes de quando ele está na dor. Se auto-observar para perceber se você tem esse traço de caráter, né? E olhar assim, o que eu posso fazer com tudo isso? O rígido, ele tem que trabalhar sua flexibilidade, né? A própria palavra já diz, rígido, que é uma pessoa que gosta de controle, que gosta de comandar tudo e que não sabe, às vezes, sair com facilidade de um modo prático, né? Tudo para ele tem o plano A, o plano B, por quê? Porque se aqui não der certo, ele tem o outro lado. Então ele está sempre dividido.
né? E o rígido tem uma grande facilidade em separar o amor e a sexualidade. Às vezes, tanto o homem quanto a mulher, eles têm relações sexual com outras pessoas simplesmente pelo mero prazer de se autossatisfazer, né? E como ele pode também ter uma relação amorosa e não confiar naquela pessoa 100%, estando na relação, mas sempre com o pé na frente e outro atrás, né? E o que que o rígido pode fazer para sair desse lugar? Melhorando a sua autoconfiança em aceitando o outro como é e não tendo essa rigidez de querer o controle, de querer ser perfeito. Porque na realidade ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para se autodesenvolver, não é mesmo? Não adianta você querer fazer tudo com perfeição e exigindo do outro, às vezes, aquilo que só você pode fazer, né? Geralmente o rígido é muito prático, ele é muito dinâmico, né? Por ter às vezes, essa flexibilidade em poder andar em lugares diferentes. Mas ele é rígido com ele mesmo na hora que ele tem que se entregar ao outro, porque ele adora o controle, né? Então, procure comunicar mais as suas dificuldades, sem medo de se sentir traído, porque na realidade, gente, somos nós mesmos é que nos traímos quando nós não aceitamos as nossas dificuldades, quando nós não aceitamos as nossas limitações, não é mesmo? Não tem como você confiar 100% no outro, porque você não pode controlar o outro, você pode dar um voto de confiança ao outro. E se ele não for digno de confiança, você não precisa se sentir traído. Simplesmente aquela pessoa não estava pronta para ser inteira, para ser verdadeira. E neste momento, a melhor coisa que você faz é seguir adiante, sem ficar sentindo que você fracassou ou que você não foi o seu melhor. Faça o seu melhor sem esperar com que o outro te dê aquilo que você quer. Eu passei a conhecer todos os meus 5 traços de caráter me estudando, me observando. Por quê? Porque é importante a gente saber como atuar no nosso dia a dia. Por exemplo, o meu lado esquizoide. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu trabalho muito com a minha mente, eu não gosto de estar no meio de muita gente, eu sou uma pessoa muito seletiva, eu não sou aquela pessoa que já chega conversando com todo mundo, eu tenho que sentir o ambiente primeiro, eu tenho que ver aquelas pessoas que eu tive mais afinidade, então eu sou muito discreta, eu fico na minha, eu não invado a vida de ninguém, então esse é o meu lado esquizoide, né? Eu procuro selecionar as pessoas, as situações e os ambientes que eu estou. Já na minha parte oral, eu já sou uma boa comunicadora, né? Eu adoro comunicar com as pessoas, de estar com pessoas que eu tenho afinidade, não gosto de, como eu disse, de estar com muita gente, eu já tenho um oral por falta, né? Então, na hora de escolher as coisas, eu procuro sempre escolher algo que seja diferente, que tenha mais a ver com a minha personalidade, né? Já é diferente do oral que por excesso, né? Ele quer aqui, ele quer o outro, quer o outro, quer o outro, ele quer tudo, né? O meu oral já é por falta, então eu sou muito seletiva na hora de escolher, né? Já na minha parte psicopata, eu sou uma ótima comunicadora, eu procuro conhecer o que a pessoa quer para poder dar aquilo que ela necessita e não o que eu quero dar, né? Eu busco ter uma troca justa com a pessoa para poder dar o melhor, porque eu sei que o universo vai me dar o melhor também se eu fizer o meu melhor. Então, eu vou desenvolvendo os meus recursos sem ficar na dor, né? Sem me sentir manipulada, né? Porque eu já fui muito manipulada. Eu tinha muito forte esse traço psicopata comigo. Mas aí, com o tempo, eu fui trabalhando e fui percebendo que eu posso ter uma boa comunicação clara para que as pessoas não me manipulem, né? Isso tudo a gente vai aprendendo na prática, gente. Já o meu lado masoquista, eu eu sou mais discreta, eu sou mais reservada,
Eu já não gosto de ficar falando muito com as pessoas que eu não tenho afinidade, então eu só vou falar com aquelas pessoas que eu sei que a gente vai ter uma troca justa, né. Então eu não gosto de me expor nos lugares, né, exatamente por essa coisa da humilhação, de você às vezes querer aparecer mais do que deve, mais do que o outro, né. Então assim, a gente sabendo equilibrar cada um desses traços de caráter, a gente consegue vivenciar o nosso dia a dia com mais fluidez e equilíbrio, entendeu? E, por exemplo, na minha parte rígida, eu comecei a desenvolver essa questão do relacionar, né. Como eu posso entrar numa relação sem sentir, sendo traída ou abusada, como a gente pode buscar, às vezes, o parceiro ou aquele não só no relacionamento, mas como no trabalho também, aonde você tem uma comunicação clara e uma troca justa entre as 2 partes, né. Então tudo isso a gente vai construindo no nosso dia a dia, mas se você não tem consciência, fica difícil você buscar os caminhos que são mais saudáveis, né, buscar recursos que vai te oferecer um aprendizado sem muita tortura, né, sem muito sofrimento, sem muito drama. E tudo isso só acontece quando você tem consciência, quando você começa a perceber quais são as suas dificuldades, como atuar nessas dificuldades. Por exemplo, quando eu percebo que eu estou em uma situação que eu não sei lidar, eu geralmente eu dou um passo atrás, né? Eu busco observar o que está acontecendo, ou eu chego para a pessoa e falo: olha, agora eu não sei lidar com isso, eu preciso de um tempo, eu preciso de avaliar, tá além da minha capacidade. E eu falo tudo isso sem vergonha nenhuma. Por quê? Porque eu sei das minhas limitações, do que está acontecendo naquela hora e o que eu posso fazer. Se eu não posso fazer nada, eu prefiro recuar e deixar que a vida me mostre quais são os recursos que eu posso usar. E tudo isso, gente, a gente não precisa se sentir culpado ou pequeno, ou sentir que é menor, ou sentir que é incapaz, nada disso. Porque cada dia que você vive na sua vida, você vai aprendendo a dar um passo a mais de acordo com a sua capacidade, né? É sair do automatismo, é isso que é importante a gente ter consciência, porque quando você vive uma vida no automatismo, você fica repetindo as mesmas coisas sem sair do lugar, né? E quando você fica repetindo essas mesmas coisas, você passa a viver uma vida entediada, passa a viver uma vida sem grandes conquistas, porque é como se você tivesse o tempo inteiro na sobrevivência. Então é por isso que é importante a gente entender quais são as nossas dificuldades e quais são os recursos que a gente pode buscar no nosso dia a dia para que a gente esteja melhor com a gente mesmo, ok? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. É só você mandar uma mensagem para que a gente possa compartilhar aí essas dificuldades e torná-las em novas possibilidades. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.